Bom, gente, hoje a gente tá aqui num vídeo diferente do normal. É um vídeo de desabafo mesmo, porque muitos problemas que estão acontecendo na minha escola, que estou sendo perseguida, estou sendo discriminada lá na escola. E eu queria só desabafar aqui com vocês, que é uma questão que eu acho que pode afligir outras pessoas também, outros que eu conheço, outros autistas que também passam por isso. Então eu quero também compartilhar isso que está acontecendo comigo. Para deixar de alerta, né? E eu lembro muito bem no primeiro dia de aula, dia 6 de fevereiro. Ela estava muito animada para ir, né? Tava. Muito linda. E antes mesmo de começar as aulas em janeiro, meados aí de janeiro, eu fui na escola para poder conversar. Eu estava com um relatório da psicóloga dela, né? Não era o laudo ainda, porque a gente já tinha acabado de sair lá do lugar onde a gente fez o diagnóstico. Estava em preparação o laudo final. Só que a escola já sabia, porque a gente já tinha um relatório e tal, dos psiquiatras, lá do pessoal lá da equipe multidisciplinar, falando que eu era assim, autista, que precisava de alguns cuidados. Minha mãe foi levar isso. E assim, eu sempre tive problemas em escolas, que eu acredito que também tenha sido porque eu não era diagnosticada como autista. Então eu já tive muitos problemas assim na escola. Então eu achei que por eu já estar com um laudo, com um relatório, ia melhorar. Mas você não queria ir antes do relatório? Eu não queria ir, mas eu achei que mesmo depois do relatório, do laudo, sim, eu ia melhorar, entende? Mas não melhorou. E ela me pediu para poder ir depois, né, do relatório, e eu falei, olha, tanto a equipe multidisciplinar como a escola achou legal você começar junto com os alunos. Não ia ter problemas? Vai ter problema, eles falaram que ia avisar para todos, tudo mais. E vamos lá. Porém... não foi assim que funcionou. Acontece que uma coisa que eu não tinha noção no primeiro dia de aula, que ninguém me avisou, é que a escola tem duas entradas. Uma entrada dos professores, que eles entram assim pela porta da frente, que é trocado. Os professores entram pela secretaria e os alunos por um portãozinho que tem do lado, na rua lateral. E o que acontece? Eu tenho um pavor de tumulto, tenho pavor de muita gente. Então eu pedi, né? Eu fui com minha mãe no primeiro dia de aula e pedi lá pra poder entrar na entrada dos professores, que era mais tranquilo. Eu conversei, entreguei a folha, né, com aquelas suas particularidades. Minha mãe conversou com a coordenação. Isso. E aí tava tudo bem. Bem, falaram, beleza, a partir de hoje você pode entrar. Sim. Por aqui, pela porta aqui dos professores, dos funcionários. Sim. E deu tudo certo. Aí eu subi e fui na sala. E aí eu já deixei e fui embora, né? Eu achei que tava tudo bem, até o segundo horário, que repentinamente me chamaram pra fora da sala. Me chamaram lá. Eu achei que era pra me conhecer melhor, né? Sim. E eu saí. Eu me deparei com a direção, assim, bem fora da sala mesmo, do ladinho da sala, que começou a gritar comigo e perguntando por que eu tava arranjando um problema de querer entrar pela porta frontal, né, que é a entrada dos professores. Então, por que eu não podia entrar junto com a turma? Por que eu não podia entrar junto com os outros colegas? E tal, começaram a gritar mesmo, serem muito rudes comigo, muito rudes mesmo. E aí, né, eu me assustei e simplesmente falei que era muita bagunça a entrada dos alunos e que eu não conseguia, que eu me sentia muito mal. E aí ficou pior ainda. Por quê? Aí, o que aconteceu? A direção, mais a coordenação e a supervisão, que estavam lá, tinham 4 pessoas que estavam perguntando e gritando comigo. Isso do lado de fora. Isso do lado de fora da sala. Tá. E aí, eles me levaram para uma salinha, que é a salinha da supervisão, fica do lado da minha sala. Sim. Que aí a direção começou a falar. Fecharam a porta? Não? Sim, fecharam a porta. Ficou você com a supervisão, a coordenação e 2 membros da direção. Sim. Aí, o que aconteceu? Eles começaram a me falar assim, nossa, mas que rude você falar que a escola aqui é uma bagunça, porque não, a entrada é totalmente organizada. Só que assim, aí eu expliquei, porque a bagunça que eu quis dizer é que tem muita gente tumultuada e tal. Mas eu fui assim, muito mal recebida, muito mesmo, gritaram comigo.
Acho que te torturaram, né? Sim, nessa porque salinha, né? Uma tortura, eles né? me lincharam naquela salinha. Uau. E aí, Essa foi o seu conselho. sim, eles me lincharam lá. Aí, eu tava rodeada, né, de gente lá da... Não tinha nenhum colega com você, nada? Não tinha ninguém. Só você e 4, certo, entendi. E 4 E como você se sentiu aí, assim, linchada? Mas e o seu sentimento, assim, dentro, o que te eu passou? me senti muito pressionada, né? Muito pressionada, eu tava sendo torturada mesmo, porque eu tava assim, eles sabiam que eu sou do espectro, mas mesmo assim gritaram comigo, uma coisa que eu odeio. Ainda me xingaram pelo meu uso das palavras. Sim. Sendo que foi só uma noção que eu tinha. Mas você se desculpou pela Não, eu palavra? me desculpei. Sim. Porém, eu não achei que isso era passível. Sim. Que a palavra que eu falei era passível do escândalo, que é um escândalo que eles fizeram comigo mesmo. Sim. Depois de falarem de forma muito rude comigo, aí sim eles concordaram, né? Que eu me desculpei, eu tive que me desculpar. E expliquei. Falei, não, que eu quis dizer, né, que era só muita gente. Eles me deixaram entrar pela porta dos professores e ainda viraram pra mim e falaram, mas algumas outras exigências que você terá, você tem que saber que a escola não vai poder satisfazer todas as suas exigências. Eles falaram ainda isso pra mim. Eu falei, ok, tudo bem. Aí a direção ainda virou assim no final e falou, mas tome cuidado de novo com essas palavras, porque isso ofende, isso machuca. E aí eu fiquei assim, nossa, mas pra se machucar com tão pouco é difícil, né? Mas eu não falei isso, eu só pensei na minha cabeça mesmo. Certo. Aí eu fiquei muito assustada, porque foi... Olha, você me mandou, olha, eu não sei quantas mensagens, mas foi muitas mensagens. Eu tava segurando o choro naquela sala, porque foi muito, eu fiquei muito assustada mesmo. Sim. E depois eu saí, fui pra minha sala de aula e simplesmente chorei. Eu chorei. E aí eu mandei mensagem pra minha mãe, falei, mãe, me busca, por favor, eu te conto o que aconteceu quando chegar em casa. Mas aí eu queria saber, porque eu falei, gente, eu tô aqui, né, fazendo a minha caminhada matinal e tal, o que aconteceu? E olha, você escreveu bastante coisa, eu comecei a ficar perturbada, assim, porque eu falei, meu Deus, preocupada com você. E realmente você me pediu, pelo amor de Deus, me tira daqui. Me tira e deixa eu voltar quando tivesse o laudo. Sim. Né? Aí depois de todo esse escândalo, né, que a direção, que o pessoal lá da escola fez comigo, eu fiquei assim, desbaratinada, minha mãe foi me buscar. E eu só voltei depois do carnaval, que foi quando eu consegui o laudo. Aí eu conseguindo o laudo completinho, assim, porque já tinha a questão, já tinha o relatório do autismo, mas o laudo das minhas peculiaridades ainda estava em processo de terminar. Sim. Mas eu já tinha pegado com a equipe multidisciplinar uma lista do que deveria colocar na folha que eu entreguei para a coordenação no primeiro dia de aula. Então eles sabiam que eu... Sabiam. Veja bem, eu depois, quando eu fui te pegar, nós sentamos com foi até da área da coordenação, especialista, não sei, mas sentamos com uma pessoa, né? Que não estava na sala. Que não estava na sala. Ela não sabia de nada disso. E explicamos o caso. Explicamos. E foi tranquilo. Foi tranquilo, foi legal. Então depois, eu ainda fui pra casa, deixei a Ana lá, tava muito transtornada, sabe? Ela foi pra cama, assim, transtornada mesmo. E eu liguei pra escola e pedi pra marcar e falei que eu precisava lá com a direção. E eles, prontamente, eu voltei lá pra escola e os 4 que estavam lá com a minha filha estavam já me esperando na sala e disseram, né, que não foi como ela falou. Tá, que foram muito gentis, inclusive ela pediu desculpas e que estava tudo bem, que achou, então assim... E ainda falaram que se minha mãe, que era a palavra de 4 pessoas contra a minha. É verdade, gente. Isso aí eu me lembro perfeitamente. Disseram comigo, né, mas você vai dar crédito para sua filha, a palavra de 4 contra da sua filha. Gente, é terrível isso. É triste. É triste passar por isso. É triste. Mas eu falei com a Ana, vamos deixar, vamos passar, isso tudo vai melhorar, vai vir o seu laudo, né? Vamos... Então aí eu fiquei em casa de molho até o final do carnaval. Quando teve o laudo, né? Aí eu voltei pra escola. E por acaso, gente, logo depois que a Ana entrou na escola, voltou depois do carnaval,
no início de março, eu consegui uma vaga no estado para trabalhar lá naquela escola. Eu falei no outro vídeo, né? E continuo a falar. Obra de Deus. Sim. Tá? Eu estar lá no mesmo local da minha filha. Certo? Não sei porque, né? Deus tem os seus planos. Mas depois de lá para cá, como é que tem sido, Ana? Bom, eu realmente achei que depois lá tudo ia melhorar. Eu pensei que eles também... Eu ingenuamente pensei que eles só me trataram assim no começo do primeiro dia de aula, porque não sabiam da minha condição, só que também não é uma atitude que deveria ser repetida com nenhum aluno em geral, dependendo se ele tem alguma peculiaridade ou não. Sim. Eu achei que ia melhorar, eu achei que eles que ia ficar tudo certo. Para um aluno novo, né, chegando na escola, né, que não conhecem, né, independente de qualquer... Foi uma filme de terror. E isso tem te... Eu vejo que você ainda tem problemas. Isso me deu muito receio também eu não gosto de falar, não gosto de interagir com ninguém. Daquele grupinho que tava na sala, eu me sinto muito mal, falo conversando. Sim. Então até hoje eu não gosto de ir naquela sala mais. E você não vai, né? Eu não vou, a não ser que minha mãe seja lá, eu não estou lá, eu não vou. Sim, porque eu lembro que teve uma questão que a secretaria, né, foi o pessoal lá e você também não foi, Sim. Você perguntou e tal, e a mãe, e eu sei como que você ficou assim, diferente de estar naquela sala. Eu sei que eu sou mãe. Realmente, eu perdi o gosto de ir na escola, porque eu achei que ia ser diferente e perdi o gosto. Sim. Mas aí voltando, né? Eu voltei depois do carnaval. E aí depois surgiu mais problemas. Então, gente, não sei se vocês ficaram sabendo, mas antes do dia 20, o pessoal tocou o terror no Brasil nas escolas. Teve muita coisa assim de massacre, de questão, muita ameaça. Violência, né? Violência, agressão, teve muita. E na minha cidade não foi diferente. Teve uma agressão que aconteceu numa escola vizinha à minha, não foi na minha, né? Foi no bairro vizinho. E aí, que o menino pegou a tesoura e enfiou na testa do outro, uma coisa muito feia. E aconteceu isso quando eu estava em sala de aula. E como você sabe, gente, notícia ruim... Corre rápido, é verdade. Pois é. E correu muito rápido na minha sala, eu estava no meio da aula e... Mandaram vídeos, fotos, mostraram vídeos, fotos, muitas coisas assim. Falaram que começaram a ameaçar na minha sala. Eu sei que pode ser de brincadeira, mas eu levei a sério na hora. E aí, começaram a falar que a nossa escola seria a próxima. E eu fiquei muito transtornada mesmo. Cheguei em casa, assim, depois da aula, assim... Custou pra me falar? Eu custei pra falar, tava desbaratinada, assim, não tava sabendo o que ia fazer. Tava muito mal, assim. Minha mãe falou, Ana, então até o dia 20 você não volta pra escola. É até dia 24. É dia 24 você não volta pra escola. Isso. Aí eu falei, ok, fiquei em casa. E acontece que o dia que eu faltei, que eu tava muito mal, deu de encontro com a prova bimestral que aconteceu. Então eu tive que refazer a prova bimestral depois. Sim. Então eu voltei pra escola. E aí tinha uma tonelada de prova pra fazer, mas eu fui fazer mais ou menos 3, mais ou menos, por dia. Mas esse foi o primeiro problema que aconteceu. Por eu ser Asperger, a coordenação da escola e a supervisão queria que eu fizesse o quê? Muitas provas, né? Então vamos fazer todas aí, pode ir passando. Eu faço 4 num dia, perde uma... Eles não estavam nem aí, só queria que eu fizesse. E aí eu fiquei muito nervosa, porque eu ao mesmo tempo estava conversando com minha mãe, porque às vezes em horários vagos na aula eu poderia mexer no celular. Tava amanhã, eu não consigo fazer tanto de prova, porque era física, química, biologia, tudo junto. Tava ficando louca. E eu falei com ela, eu não faço o que você tá pronta, sem estresse. E foi essa primeira questão que pegou depois que eu voltei das escolas. Eles ficavam me forçando a fazer muita prova. Sim. E tava me pressionando muita pressão pra cima de mim. Isso, né? Eu me senti muita pressão. Sim. E eu fiquei muito nervosa na sala de aula, fiquei muito estressada. Tanto que nesse tempo que eu fazendo prova, minha sala é um pouco barulhenta, foi o pior tempo, porque eu ficava estressada com qualquer coisa que a sala fazia. Sim. Porque eu tava sendo pressionada totalmente. Aí, em uma dessas coisas que eu tive que fazer, prova... Na terça-feira. Eu desci pra biblioteca, que era o que eu costumava fazer quando eu ia fazer prova. E
E acontece que a minha professora de apoio não pode descer comigo, porque ela tem outra autista Ela na não sala. é sua professora de apoio, na verdade, né? Ela não é. Professora Ela é professora de apoio de outra menina. Mas sim. é porque ela não consegue. Ela me ajuda às vezes, Sim. mas ela não consegue descer comigo. Então eu tive que descer sozinha. Uhum. Aí eu fiz minhas provas, tudo bem. Eram provas fáceis de filosofia e sociologia. Provas de boa. Eu fiz em 30 minutos, as duas. Uma era de geografia, só que eu já tinha feito, eu tinha confundido, porque a professora ela tinha deixado duas cópias da prova, aí ela era uma prova que eu já tinha feito. Aí beleza. Aí eu fiz as duas provas, filosofia e sociologia. E acontece que eu me lembrei que eu estava na biblioteca e minha mãe tinha conversado comigo um tempo atrás e perguntado assim: ô Ana, um dia você vai lá na biblioteca e vê se tem algum livro, né? Vê como funciona, me conta também se consegue e tal. Que é bem melhor do que eu ficar comprando direto. Aí eu fui, me interessei por um livro lá e peguei emprestado. A moça da biblioteca estava lá. Livro de quê? De romance? Não foi de romance, não. De aventura. É. É de suspense, na verdade. Foi de suspense. Ixi, é verdade. Aí o que aconteceu? Eu fui pegar o livro na sessão lá do ensino médio. Peguei, emprestei, fiz minha inscriçãozinha lá. E aí acontece que eu fui teclar pra minha mãe no WhatsApp e falar assim: ô mãe, lembra que você me falou e tal sobre o livro? Eu consegui pegar. Aí eu mandei assim o nome do livro e tal, falei que era legal, que era facinho pegar livro lá na biblioteca. E tudo bem. Mas bem na hora, a supervisão, né? Chegou e me viu mexendo no celular com duas provas feitas. A caneta. Em cima da minha mesa. Aí começou. A supervisão me linchou, falou: não, mas que você não pode ficar com o celular aqui e tal, porque você tá com prova, você colou, e ficaram me acusando de colar. Sendo que eu falei: não, desculpa, é porque minhas provas já estão feitas aqui, ó, você pode ver que tá tudo feito. Aí eles: deixa eu ver aqui, eles tiraram a prova da minha mão, assim, da minha mão, não, da carteira, assim, olharam assim e falaram: vou tirar então. Por que essa aqui tá em branco? Aí eu tive que explicar e tal. Sim. Eu tava muito nervosa na hora, mas eu tentei ser mais calma possível. E sempre muito rudes. Não precisa disso. Não precisava. Gente. Não precisa disso. Aí, gente, eles me acusaram de ter colado na prova, sendo que eu não fiz isso. Eu tinha feito as provas, só mexendo no saco, mandando mensagem pra minha mãe. Sim. E aí, tanto que eles falaram isso, assim, que me acusaram assim na hora. E a bibliotecária virou e falou: não, eu tava pegando só livro. Que o que ela viu foi eu pegando o livro. Sim. Eu falei: realmente, eu fiz as provas e fui pegar livro. E aí eu tava com o livro assim na minha mão. Mas depois, nesse mesmo dia, me falaram que me acusaram da Ana, falaram essa questão também. Me acusaram. E é complicado. Então, gente, essas atitudes de sempre pegar no meu pé, de ficar assim, sendo rude comigo, eles são muito rudes. O jeito de falar é péssimo, gritam mesmo. Eu tenho pavor de entrar naquela sala lá da coordenação, eu tenho pavor mesmo, eu não piso mais lá. Eles já sabem disso também. E eu fiquei muito receosa de voltar pra escola, porque sinto muito ir pra escola pra ser assim, perseguida, porque essa é a palavra, perseguida. Assim. Os outros alunos, eles colam mesmo na cara dura. Não acontece nada. Os alunos são rudes com o professor, não acontece nada. Mas eu, que tô na minha, mas que sou um pouco diferente dos demais, comigo eles brigam, mas com os outros, não. Eu fico muito mal. Mas é isso, gente. Esse foi o desabafo. E eu falo com ela, tem que botar pra fora, sim. E outros virão, sim. Né, Ana? Temos que fazer isso. E também, queria dizer que pessoas também, assim, neurodivergentes e também não são, mas que sofrem essa perseguição de escolas, não tá sozinho nessa, vai dar tudo certo no final. Sim. Também. Eu falo o seguinte, agora é uma frase que eu tenho que dizer. É bíblica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verdade. E os humilhados serão exaltados. É verdade. E ontem o pastor falou: os que esperam no Senhor renovam suas forças. Muito bem, nós temos que estar. E isso é que faz a gente renovar nossas forças, né? Mas se alguém está passando por alguma coisa parecida, vocês não estão sozinhos nessa. Entre em contato. Sabe? Coloque sua experiência nos comentários. Sim. Vamos fazer uma força conjunta para poder, sabe? As escolas podem tratar assim, né?
Gente, não é por eu ser autista, porque não pode tratar nenhum aluno assim, é uma falta de respeito. Dessa forma. Não pode Por quê? tratar. É 2 pesos, 2 medidas? Pois é. Porque Só para porque alguns tem Pra uma alguns forma tem um tratamento de especial, tratamento. só porque Isso. eu sou diferente, eu não consigo entender Porque é esse tratamento. Asperger. Pois é. Porque assim, gente, isso é uma questão que eu vou falar agora. O Asperger, por eu ser diferente dos outros autistas, por eu falar mais, por eu sei que cada um tem sua especialidade, pode não ser todos os Asperger que são assim, mas por mim, por eu ser uma autista que conversa, que consegue conversar, Você tem voz, né? que- Você fala. que eu consigo acompanhar a matéria, eles me tratam como se eu fosse qualquer outro. Então as minhas peculiaridades que eu tenho, que eu sou assim, minhas características do autismo, eles não tratam como se fossem características, sim defeitos de outro, qualquer outro aluno. Isso, exatamente. Então, se às vezes eu falo alguma coisa, se eu sou impulsiva, que eu falo alguma coisa assim que Te condenam. eles me Te condenam. Eles me Sim, condenam. Sim. Só porque eu sou diferente. Então, assim, eu acho um absurdo eles terem esse. E aí acaba que não tem inclusão, gente. Não. Dessa forma não tem inclusão. Inclusão só com uns e com outros não. Não tem inclusão. Na verdade, não tem inclusão. Né? E eles querem meus alunos bobinhos, que abaixem a cabeça pra eles. Mas eu não sou assim, porque eu sou esperta. É. Eu sou esperta. E eu, acima de tudo isso, eu sou uma pessoa que eu tenho personalidade. Eu sou uma pessoa com muita personalidade. Então, assim, eu brigo mesmo, eu vou atrás mesmo, e assim. E eu são tenho, seus direitos. São meus direitos. Eu tenho a minha opinião, tenho as minhas experiências, e eles não querem isso. Eles querem que você baixe a cabeça, faça as coisas na Sim. sua, porque eu não sou assim. Pois é. Deixem aí o seu like, se quiserem compartilhar algo conosco, querem entrar em contato. Escrevam nos comentários, gente, aí Escrevam nos comentários. sua experiência. Tá bom? Isso. Não vamos deixar isso acontecer Não. com outros Asperger, não, gente. Vamos denunciar. Sim. Vamos denunciar, né? Então é isso. Então um abraço. Estou com você. Um beijo, gente. Até mais.